Euclides da Cunha nasce em 1866 em Cantagalo, na região serrana do Rio de Janeiro. Seu pai é contador, trabalha em fazendas de café da região. Órfão de mãe, aos 3 anos, vive com parentes até os 11. Após um curto período na Bahia, muda-se para a casa de um tio no centro do Rio de Janeiro. Aos 18 anos, publica seu primeiro artigo na imprensa, no jornal O Democrata, editado por alunos da escola onde estuda. Logo depois, ingressa na escola militar. Em 1888, na defesa do direito dos militares exprimirem suas opiniões políticas, protagoniza uma grande polêmica. E quem vai nos contar essa história é Maria Sinira, presidente da Academia Valadarense de Letras e que tem Euclides da Cunha como patrono. O ministro da Guerra estava fazendo uma palestra na Universidade da Praia Vermelha e ele se irritou com o ministro. Nós estávamos naquela época no fim do Império e o Euclides da Cunha era um republicano nato. E ele discutiu com o ministro da Guerra, quando ele retirou a sua espada, jogou aos pés do ministro. Por esse ato, ele foi expulso da escola militar. Ele deixou o Rio de Janeiro e foi para São Paulo. Em São Paulo, ele começou a escrever para poder ganhar a vida. Ele se tornou um jornalista sem ser um jornalista. E escrevia para os jornais de São Paulo para ganhar a vida. Logo depois, a República foi proclamada, ele retornou ao Rio de Janeiro, ele terminou seu curso de engenharia civil. E, além do curso de engenharia civil, ele fez uma complementação em matemática e ciências físicas e biológicas. Euclides da Cunha não era somente um escritor. Ele era uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa bem além do seu tempo. Além de militar, engenheiro e jornalista, foi professor, poeta e escritor, considerado um sociólogo positivista. Tudo que ele escrevia tinha a formação científica. Ele se casou com Sinhaninha e era filha do general Solon Ribeiro, aquele general que foi ministro da guerra do imperador. Ele se casou com Sinhaninha e ele era bem diferente dela. Ele era uma pessoa nitidamente positivista. Ele não acreditava no romantismo, ele não tinha essas ideias românticas e arcádicas, não. Ele era um cientista. E talvez por isso o casamento não deu muito certo. Com ela, ele teve alguns filhos, mas ela se apaixonou por um cadete chamado Dilermano, e com esse cadete ela traiu o Euclides da Cunha. E Euclides ficou fora de si quando ele descobriu a traição de sua esposa. E descobriu também que muitos dos filhos a quem ele dava nome não eram filhos dele. Enraivado com isso, ele foi tirar satisfações com Dilermano, entrando dentro da sua casa, entrando armado dentro da casa do Dilermano para matá-lo. E quando ele tirou o revólver para matar esse cadete era um expert em tiro ao alvo. O acertou e ele veio a óbito. Isso foi um escândalo na sociedade do Rio de Janeiro do final do século XIX, início do século XX. E essa tragédia do Euclides da Cunha com o Dilermano traria mais tarde mais alguma consequência. O seu filho mais velho, que também se chamava Euclides, bem mais na frente, eu quis também vingar a morte do pai. E a mãe já estava casada com o Dilermano quando o filho do Euclides tenta também matar o Dilermano. E por ele também foi assassinado. Foi uma tragédia esse amor da Cianinha com o cadete Dilermano.
Ainda em vida, Euclides da Cunha foi reconhecido como escritor. Quando trabalhou em um jornal do estado de São Paulo, foi enviado para a Bahia para cobrir a Guerra de Canudos. E ele mostrou um clima de revolta, de indigência que ele assistia ali. Um exército bem preparado, bem armado, contra aqueles homens que estavam investidos de facões e enxadas. Foi uma devastação que eles fizeram, foi uma tragédia que o exército brasileiro elaborou no final do século XIX. E foi através das reportagens que ele escreveu a obra mais conhecida, Os Sertões. A obra Os Sertões, ele narra com muita pureza, dentro do método científico, tudo aquilo que ele via. Mas como sociólogo positivista, Euclides tinha certeza que o homem era produto do meio e que aqueles homens estavam ali porque eles eram produto daquele meio que o Brasil não conhecia. O Brasil, após o seu descobrimento, ele se tornou um país próximo ao litoral, onde as pessoas eram cultas, onde as pessoas tinham educação, onde as pessoas tinham dinheiro, onde as pessoas viajavam principalmente para a França, buscando a cultura francesa. Mas as pessoas que viviam ali próximo ao mar não conheciam o interior do sertão, não conheciam o que vinha acontecendo no interior do sertão. Aqueles homens incultos, aqueles homens messiânicos e pobres, e muita pobreza. O livro Os Sertões é dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta. As pessoas estudiosas de literatura acham que esse livro é a epopeia do nacionalismo brasileiro, porque o Euclides mostra a vivência do homem do sertão, ele mostra a bravura do homem do sertão, ele mostra que o sertanejo é um forte. Essa obra fez sucesso até mesmo em outros países. E muitos escritores latino-americanos e europeus, baseados nos sertões, escreveram outras obras. Serviu de base para Lucien Marchand, um francês que escreveu O Mago do Sertão, e também um húngaro chamado Sándor Márai escreveu O Veredito de Canudos, todos baseados na obra Os Sertões. Mas o mais importante escritor foi Mário Vargas Llosa, o Prêmio Nobel de Literatura, um escritor peruano que, em cima da obra Os Sertões, reescreveu um livro chamado La Guerra del Fim do Mundo. Esse livro também serviu para se fazer um filme. Glauber Rocha encenou Deus e o Diabo na Terra do Sol, baseado na obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Euclides também escreveu À Margem da História, Contrastes e Confrontos, Ondas, Canudos, Diário de uma Expedição, entre outros. Ele não encanta os seus leitores pela linguagem poética, não chama atenção pela literatura poética, pela linguagem barroca, pela linguagem romântica. Ele chama a atenção dos seus leitores pela linguagem científica e sociológica.